Senhor nosso Deus, obrigado por esse encontro tão maravilhoso aqui no nosso refúgio, onde estamos na Tua presença e temos o privilégio de compartilhar esses momentos com os nossos irmãos e amigos. Nós somos uma família, unidas em Ti, unida em Ti. Pedimos a Tua presença na nossa mente e no nosso coração, porque aqui nós sabemos que o Senhor já está. Toque-nos ao estudarmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade. Por que esse assunto é importante? Porque as pessoas hoje em dia, elas são fiéis a coisas que antigamente a gente nem pensava em ser fiel. Mas os relacionamentos, a fidelidade é uma coisa relativa. Hoje tem relacionamento aberto, coisa que eu não entendo. Não sei como que funciona isso. Não precisa ter fidelidade. A pessoa já decide. Começa o relacionamento e fala assim, essa é coisa de fidelidade, deixa fora. Aberto. Né? Diz que foi muita piada em cima do Will Smith, que deu o tapa na cara do outro no Oscar lá, né? Ainda falaram, você também fica com um relacionamento aberto aí e tal, você vai ficar bravo com qualquer situação, qualquer coisa que falarem da sua esposa, não sei o quê, né? Diz que a história é por aí, que ele tem um relacionamento assim. Eu não sei como que isso funciona, mas tem coisa que não dá para abrir a mão. Não é, Maurício? A gente é de um tempo que tem coisa que a gente não compartilha. Né? Diz que a gente não empresta carro, não empresta dinheiro, não empresta mulher, né? Essas coisas não tem negociação. É fechado o negócio. Né? Se for entrar nessa intimidade aí, né? Eu estou falando do carro e do dinheiro. Você tem que ser muito íntimo. No outro, a Bíblia fala que é sagrado. O leito do matrimônio é sagrado. Fidelidade é uma coisa muito séria. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Por quê? Porque na Bíblia, Deus compara o relacionamento dele com a gente, ou de Jesus com a igreja, com o quê? Com casamento. É um relacionamento íntimo entre duas pessoas que se amam. Não tem espaço para infidelidade. Um relacionamento que Deus quer ter com a gente, que Ele tem com a gente, não tem espaço. A Bíblia fala que Deus ele tem o que de nós? O que Ele sente por nós? Ciúmes. Ele é ciumento de nós, do seu povo, da sua igreja, das pessoas que amam a Ele e têm um relacionamento com Ele. Não tem espaço para infidelidade. E pensar um pouquinho hoje em dia, como que é importante a fidelidade? As companhias, as empresas querem descobrir se você é fiel a eles. Aí tem um cartão de fidelidade. As companhias aéreas têm, aí você ganha milhas. Porque é o seguinte, você tem que voar sempre com eles. Toda vez que você vai voar, voa com eles. Fidelidade. Não voa com outro. Aí você acumula milhas. Agora, você já percebeu que toda vez que você usa um produto ou faz alguma coisa online e tal, compra alguma coisa, vem uma pesquisa depois. Pesquisa de satisfação do cliente. Eles querem tornar você um cliente fiel, que é fidelidade. Aí vem de 0 a 10. Geralmente você coloca quanto? De 0 a 10. Depende do que for. Se você não gostou, você coloca quanto? 3. Uau, chutou o balde. 3. 2. Se foi mais ou menos? 5. Se foi bom, mas não foi tão bom? 8. E se você gostou de verdade? Aí você põe 10, 9, 10. Aquilo funciona assim. Funciona assim. De 6 para baixo, não gostou. E eles, já falei, essa marca, eles não... Os cookies que vão no nosso computador, né, que vão registrando as coisas para oferecer produto para a gente, para saber, porque é engraçado, né? Você checa um site aqui sobre qualquer coisa. 30 segundos depois você abre outra coisa e já tem uma propaganda daquilo, não é? Ele já sabe. Mas se você fez uma pesquisa daquela e colocou de 6 para baixo, esquece que aquilo nunca vai aparecer para você. Aquela companhia, você já falou assim, não... 7, 8, para eles, você tentou ser gentil, você tentou ser legal. E falou assim, mas eles sabem que você também não gostou. Só é fiel quem coloca 9 ou 10. E aí tem umas companhias que o alvo deles, e eles têm em torno de 60% ou mais dos clientes, estão lá entre 9 e 10. Eles têm um pessoal fiel. E isso é que leva aqueles selos de qualidade, e eles sabem que podem contar com milhões e milhões de seguidores, né, que fazem daquela marca quase que uma religião. Aquele produto sempre é aquela marca, e a pessoa tem que ser daquilo, se não for, não serve. É quem marca 9 e 10, é porque realmente gostou. Pode ser uma companhia aérea, pode ser uma marca de algum produto que você compra, um eletrônico. Né? Então, eles buscam sempre que você tenha 9 ou 10, porque 8 para baixo
você não realmente você não é fiel. Não fidelizou. Então tem algumas coisas que eu coloco às vezes, 10, 9. Tem companhia aérea que eu viajo, chego de volta, vem a pesquisa, eu falo assim, não, valeu a pena, foi muito legal, trataram bem, resolveram o problema e tal. E aí eu coloco lá, 9, 10. Aí eles falam assim, a gente pode entrar em contato com você para dar continuidade a essa pesquisa e tal? Estou esperando até hoje. Porque vai que eu ganho uma passagem de graça, vai que eles me dão alguma coisa, pode acontecer, né? Para o cliente fiel, que tem fidelidade, tem vantagens. Então hoje, porque as pessoas são como o vento bate, leva para lá, leva para cá, ninguém está querendo fincar a raiz em nada. Em religião, igreja, menos ainda. As pessoas não querem compromisso. Não quer compromisso. Não quer compromisso no relacionamento com as pessoas, não quer compromisso com Deus e com uma instituição. Dá até para entender os motivos. Dá até para entender o porquê. O belga, estamos aqui na Bélgica, o belga está aberto para espiritualidade, mas não está aberto para ter vínculo com instituição. Ninguém quer. Não quer. Por causa do passado. Coisas que aconteceram e a história até é recente, algumas coisas, então as pessoas não querem esse tipo de relação e compromisso. E aí não vai ter fidelidade. Porque para existir fidelidade tem que ter um relacionamento. É isso que a Mari estava falando aqui. Como que você pode chegar ao ponto de ser fiel para abrir mão de coisas que são importantes para você, mas você sabe que naquele relacionamento para outra pessoa aquilo é muito importante. E aí você tira de você algumas coisas, você abre mão de certas coisas, pensando no relacionamento, e aí você demonstra a sua fidelidade. Tem que ter uma intimidade, uma força nesse amor, nesse relacionamento muito grande. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de homens e mulheres que foram fiéis até a morte. Esse termo é muito forte. Porque Jesus, ele fala isso para nós. Está lá no Apocalipse capítulo 2, verso 10. E eu vou abrir aqui, mas todo mundo sabe de cor. No final do verso, fala justamente isso. O que diz lá? Apocalipse 2:10, no finalzinho. É muito forte isso. Isso é Jesus falando para nós. Ele diz assim, ele vai descrevendo ali, ele está com uma mensagem para uma igreja, e aí ele no final ele diz assim, ser fiel até a morte. E aí você vai receber o quê? Coroa da vida. Que vida? Eterna. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser fiel até a morte? É só essa vida que você tem que ser fiel. É só até o fim dela. E aí você vai receber o quê? A coroa da vida eterna. Olha que promessa. Ela é baseada em quê? Fidelidade. Ser fiel. Por quê? Tá cheio de gente que começa esse relacionamento com Jesus. Tem muita gente querendo. Agora, permanecer e ser fiel, aí não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Começar o relacionamento, muita gente começa. Permanecer e ser fiel, por isso que em João 15, o verbo que aparece ali, tantas e tantas vezes, Jesus falando com os discípulos é permanecei. Permanecei em mim, a minha palavra permaneça em vós. Permaneçam em mim, vocês são os ramos, eu sou a videira. Vocês vão dar fruto. Se não permanecer em mim, meu pai, que é o agricultor, vai vir, vai cortar e vai lançar no fogo. Porque você não vai produzir fruto nenhum. Então permaneça. Você vai ver, permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer é o quê? Fidelidade. Eu não estou aqui hoje, amanhã eu estou lá, depois eu volto para cá, eu mudo de ideia, eu vou para lá, aí volto para cá de novo. Isso não é fidelidade. Minha esposa tem uma amiga, posso falar, acho que não tem risco de chegar isso lá. Mas, de qualquer maneira, ela tem uma amiga que já casou 2 vezes com o mesmo homem. Eu nunca tinha visto isso. Ela namorou, gostou muito dele, casou, teve filhos, divorciaram. Aí, passou um tempo, ela mudou de ideia e falou, quer saber, acho que eu amo mesmo você, vamos casar de novo? Casaram de novo. Já divorciaram de novo. Estou esperando o 3º casamento, né? Porque acho que vai acontecer em algum momento. Então, pode ter amor, pode ter um monte de coisa, mas não teve o quê? Fidelidade. E isso não quer dizer que houve traição. Porque a gente fala assim, não, fidelidade é quando quebrou a fidelidade quando tem traição. Não, não quer dizer isso. Quer ver uma coisa? Porque traição é uma coisa que a gente liga à união de 2 corpos, né? Sejam eles lá quais forem. Mas não é só isso. Porque, por exemplo, a intimidade entre 2 pessoas pode ser física. Mas tem coisas que você só conversa e só conta
para a pessoa que está na sua intimidade. E aí, essa pessoa, você descobre um dia, vamos dizer, hipotético aqui, né? Que lá no trabalho dela, pode ser o esposo, pode ser a esposa, tem alguém que tem mais intimidade com ele ou com ela do que você. E as conversas lá são mais íntimas do que a que você tem com seu marido ou com a sua esposa. E os segredos são contados lá e não para você. Isso é traição? Isso dói? Acho que mais do que se fosse só um momento fugaz, um acaso de uma noite. É ou não é? Porque isso aí provavelmente está acontecendo há meses, ou talvez há anos, e a intimidade está só no bate-papo. Só no bate-papo. Nunca nem pegaram um na mão do outro. Mas tem intimidade. Abriu o coração, abriu a mente, abriu o íntimo e abriu para outra pessoa e se entregou. Porque confia. Então tem um relacionamento ali mais forte do que o do casamento. E isso aí quebrou a fidelidade. Quebrou. Tem gente que acha que, né, hoje em dia o online está aí, né? E Jesus piorou muito a coisa quando chegou, né? Porque a gente fala assim, no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento. E Jesus é amor, e lá no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Será? No Velho Testamento diz assim, não adulterarás. Aí Jesus chega e fala assim, você olhou, desejou, já adulterou. Piorou a coisa ou está mais tranquilo? Jesus veio com um evangelho que era muito mais difícil do que o do Velho Testamento, muito mais complicado. Ele foi na raiz das questões. E ele já explicou, você é fiel, acha que é fiel? Abriu o seu computador, abriu a internet, viu, desejou, já adulterou. É sério a coisa. Então o pecado acontece aqui, ó, aqui. A infidelidade, a fidelidade está aqui, não é na atitude. E às vezes a sociedade pune, e a gente pune as pessoas que cometem um pecado público. Todo mundo conhece, sabe, viu, mas é pecado do mesmo jeito. Então por isso que de tudo que nós devemos guardar, a palavra de Deus diz o quê? Guarda o quê? Guarda o coração. Por quê? Porque o coração ninguém vê, Deus vê. Ele sabe o que está lá dentro. Quais são os desejos? Quais são as vontades? O que você está pensando, está sentindo? Como que está a sua relação? Ela está sendo uma relação de fidelidade ou tem boi na linha? A gente fala a expressão antiga, né? Entrou alguma coisa ali que está atrapalhando. Tem ou não tem? O pessoal fala, né? Tem uma expressão no inglês que o pessoal fala, tem esqueleto no armário. Ninguém sabe, está lá trancado. Vai lá, abre e toma um susto. Tem um esqueleto lá dentro. Então, a gente... na nossa intimidade com Deus, Ele sabe o nosso coração. Como que está nossos relacionamentos? É um relacionamento de fidelidade? Para ter fidelidade, tem que ter primeiro, tem que crescer, desenvolver esse relacionamento. A história mais bonita de fidelidade, sabe qual é? Não é de uma pessoa por outra, é de um cachorro pelo dono. Está aqui a história. Já ouviu falar desse cachorro no Japão, em Tóquio? Alguém lembra o nome? Não é. Esse não é o nome dele. Ele chama Hachiko. Hachiko quer dizer o número 8 em japonês. A raça dele é essa, mas o nome do cachorro é Hachiko. E eu e a Michelle, como a gente morou no Japão, né, moramos lá de Tóquio durante alguns meses, a gente foi lá na estação chamada Shibuya, que é a estação principal de Tóquio. Tem, não estou exagerando, centenas de estações em Tóquio, porque com 30 e tantos milhões de pessoas, e é trem, é metrô para todo lado, mas a mais importante é a Shibuya. Shibuya é que quando você vai nas imagens, aí, documentários de Tóquio, você vê um cruzamento que tem a faixa de pedestre assim, né, quadrado, e tem na diagonal. E aí você vê aquela multidão atravessando, e é sem brincadeira, dura 1 minuto, quando fecha o semáforo, e mais de 1000 pessoas atravessam. A gente filmou assim, a gente entrou daquilo, é uma loucura, muita gente. Embaixo tem uma estação do metrô, e ali tinha uma estação de trem, e essa história aconteceu, acho que quase uns 100 anos atrás, quando o professor Ueno, da universidade, ele morava por ali, ele ia, pegava o trem, ia para a faculdade, dava aula e voltava no fim do dia. E o Hachiko, que é um Akita, ele ia com ele toda manhã, levava ele na estação, voltava para casa, e no final do dia ele sabia o horário, porque era sempre o mesmo horário do trem, e ele voltava para receber ele. E aí, um dia, o professor Ueno morreu lá no trabalho, e não voltou. E o Hachiko, todos os dias ele vinha esperando o professor Ueno voltar.
Ele fez isso por quase 10 anos. O pessoal começou a notar. Todo dia ele ia, o professor Ueno tinha morrido, não voltava. Aí ele ficou sendo o cachorro da estação. Os funcionários da estação de trem começaram a alimentar ele, dar água para ele, cuidar dele. E ele triste ali todo dia, esperando. Um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Os passageiros que vinham todo dia já conheciam o Hachiko, porque passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, quase 10 anos, eles viam ele ali. E aí ele virou no Japão e no mundo. Que o Richard Gere até fez um filme, alguns anos atrás, vale a pena ver, contando essa história. Ele virou símbolo de fidelidade. Hoje lá na estação tem uma estátua de bronze. Eu não tenho a foto para mostrar hoje, mas eu posso mandar para vocês. Eu mando no grupo do nosso refúgio a foto. A Michelle e eu lá do lado da estátua do Hachiko. É uma estátua grande, é um pedestal assim. Tem o Hachiko no tamanho original dele. É um símbolo de fidelidade. No Japão, tem umas estatuazinhas pequenininhas assim, que você compra do Hachiko e dá de presente para o melhor amigo, para a melhor amiga. Para dizer assim, olha, você é a pessoa que eu mais confio. Eu posso contar com você. Eu sei que você não vai embora, você nunca vai me deixar. Olha que forte isso. Quando você dá o Hachiko, a estatuazinha do Hachiko de presente para alguém, você está dizendo assim, a sua amizade para mim é de fidelidade. Como o Hachiko demonstrou aquela fidelidade por tantos anos, depois que o professor Ueno tinha morrido. Então tá aí uma dica. Eu já estava até procurando online para comprar um Hachiko aí. Se der para alguém aquela estatuinha, quer dizer assim, ó, você está aqui, ó, mora aqui no coração. É um negócio muito bonito. Você encontra nas lojas no Japão, para todo lado, assim, loja de presentinho. Em todo lugar você vai achar. Então é muito bonito a gente pensar nisso. Mas na prática, né, será que você tem alguém que você é um Hachiko para essa pessoa? Ou quem que é o Hachiko na sua vida? Aquela pessoa assim que você sabe, eu posso contar, que não vai falhar. Não vai. Por quê? Porque ali é ponta firme, como a gente fala. Ali é uma pessoa que não tem vento que sopra que leva. A pessoa está firme nessa amizade, eu vou contar com ela para sempre. Na Bíblia a gente vê alguns exemplos que são assim, não dá para acreditar, no nível de fidelidade. E alguns deles eram jovens, muito jovens. Você vê, Daniel e os amigos dele. Eles tinham em torno de 17 anos de idade, quando eles foram para a Babilônia. Eles eram com certeza de boas famílias, pais que educaram muito bem, mas agora não tinha mais papai e mamãe. Eram eles. Eles tinham que decidir tudo, escolher tudo. E eles já decidiram o que era certo, o que era errado, o que eles iam fazer, custe o que custar. Porque a fidelidade deles não tinha negociação. Não tinha suborno, ou seja, não tem nada que me ofereça de grandioso ou bom que vá me fazer abrir mão dessa fidelidade. E não tem nada de ruim ou negativo que também vai me fazer ter medo para abrir mão dessa fidelidade. Para um foi a cova dos leões, né? Quando ele já estava mais velhinho. Daniel já estava bem velhinho. E ele foi para a cova dos leões, mas não abriu mão da fidelidade. Para os amigos dele, muito pior, né? E quando eram jovens. Porque aí você tem a vida inteira pela frente. Quando você pensa, Daniel lá com 70, 80 anos, já viveu, já está no fim. Vamos terminar essa história bonita, com fidelidade. Agora os rapazes lá que estão começando a vida, ainda tinha a vida inteira pela frente, e o fogo está ali. Não teve negociação, não tem conversa. É fidelidade a toda prova. Eles estavam dentro do Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. E no caso deles, Deus falou assim, ó, vocês vão ter a vida eterna e ainda vou dar mais uns anos para vocês aqui. Porque ele livrou da fornalha, livrou dos leões, por causa do nível de fidelidade deles. Quem foi outro que foi fiel? Que não teve medo? José. José também tinha 17 anos quando foi para o Egito. E a Bíblia diz que no caminho, quando ele estava indo para lá, ele decidiu em seu coração o quê? Que ele seria fiel ao Deus do seu pai. Ou seja, ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele estava lá pertinho. O judeu não é tão orgulhoso, somos filhos de Abraão. José era bisneto de Abraão, o Deus de Abraão. E ele foi. E chegou lá, se deu bem. Que ele foi parar na casa do homem rico, Potifar. Aí daqui a pouco ele já é o chefe, manda em tudo, coordenava tudo. Né? Então estava ganhando um bom salário, tinha prestígio. Né? Já estava com a carruagem dele no Egito, ele já estava passeando assim, ó, na night.
Já tinha as luzes diferentes assim, né? Tinha uma rodinha na frente com uma estrela assim, não sei. Ou talvez estava BME, Bavarian Motors Egypt. Ele está com a BMW do Egito, já estava todo, por cima, José estava podendo. Né? Aí chamou a atenção, né? E aí a gente já sabe o que deu, né? Como diz o Cláudio Duarte, né? Que eu gosto tanto de falar, né, Marinês? Falou a maluca, né? A maluca veio lá. A maluca, aquela maluca lá do Potifar chegou lá e veio com as ideias erradas e falou, não, aqui fica com o casaco aí, tchau. Tô fora. Foi parar na prisão. Você sabe quantos anos ele ficou na prisão? É muito tempo para ficar numa prisão. Mais de 10 anos, ficar ali preso. Ele estava pagando por um crime que ele não... Já viu o filme Sonho de Liberdade? Esse é considerado o melhor filme da década de 90. Se não viu, perdeu metade da vida. Tem que ver. Não vou dar o spoiler. É bom demais. Em português chama Sonho de Liberdade. Em inglês eu tenho que mandar o nome, assim, ó, porque não dá nem para dizer. Shankshaw Redemption. Só para dizer essa palavra. Esse filme só não deu mais sucesso por causa do nome. Porque o pessoal assistiu o filme bom pra caramba. Ouvi um filme da prisão aí, muito bom. Como que chama? É um nome lá. Aí ninguém conseguia dizer o nome do filme. Mas é considerado o melhor filme da década de 90. Que é a história de um prisioneiro que ficou 20 anos inocente. E ele consegue sair de lá. Esse era José. José ficou esses anos todos na prisão inocente. E aí Deus tira ele de lá para levar uma vidinha na periferia do Cairo, foi? Vai lá, uma casinha, que nada, meu. Só tinha o faraó acima dele. Deus colocou ele lá em cima. Valeu a pena ser fiel? Com Deus sempre vale a pena ser fiel. Sempre vale a pena ser fiel. E não interessa se todo mundo é corrupto em volta. E não interessa se os outros estão fazendo. E não interessa o que estão falando. Eu sou diferente. José era único no Egito. Daniel e os amigos deles eram únicos no Egito. Estava cheio de gente hebreu lá na Babilônia, não estava? Tocou a musiquinha, a estátua está lá. Você acha que era só os amigos de Daniel que estavam ali? Tinha centenas, se não for milhares de hebreus. O que os outros fizeram? Todo mundo ajoelhou. Todo mundo ajoelhou. E aí, aqueles rapazes, não. Aqui, ó, fiel até a morte. Pode matar. E Deus falou, esse aqui é meu, isso aqui é especial, isso é troféu na minha mão. Uma mulher, que mulher que foi corajosa assim? Arriscou a vida. Podia ter ficado quietinha, né, Esther? Podia ficar quietinha, não falar nada. O rei nem sabia de que povo ela era, fez a lei, ia matar todo mundo, era só ficar quieta. O rei nem ia matar a rainha. Não, ela foi lá, arriscou a vida, por quê? Fiel. Tinha aprendido, desde a infância, e nada chacoalhou a fidelidade dela. Que tipo de fidelidade a gente tem? A gente é um rático quando está falando de relacionamento com Deus? Porque Deus conosco, tem um hino antigo que a gente canta aí, né? Tu és fiel, Senhor. Porque Deus é fiel. Ele é. Ele promete, ele cumpre. Ele promete, ele cumpre. Acabou. A gente é meio não, a gente é muito, não sei nem que termo usar. Eu gosto do termo tosco. Que eu descobri, né, que a Michelle é italiana, a família italiana, e aí tem uma região na Itália que é a Toscana. Aí o povo que vem de lá que são os toscos. Aí hoje eu quero falar essa ideia tosca, né? Você fala assim, é da Toscana isso aí, né? A pessoa nunca vai desconfiar, né? Você é da Toscana, não é? A pessoa fala, claro, a Itália, coisa linda, Toscana. Mas a gente é meio tosco, eu vou falar porque, olha só, Deus faz uma promessa, ele vai ou não vai cumprir? Vai. Tem jeito de falhar essa promessa de Deus? Não tem como, não tem quem faça. Se ele falou que vai fazer, está feito. Aí Deus fala assim, se você for fiel, você vai ter isso. Aí o tosco não é fiel. Fala sério, é automático. Se você for fiel, a segunda parte da equação está lá, resolvido. Ser fiel até a morte e vai ter o quê? Coroa da vida eterna. Essa parte está garantida. A única parte que não está garantida é se eu vou ser fiel. Então tem que ser. Se eu for, está garantido. E aí a Bíblia está cheia de promessas assim. Só esperando a nossa parte. Aí Deus tem os mandamentos.
né? E ele manda tal coisa. E tem uma promessa junto. A promessa é automático, se eu fizer a minha parte. Aí, por exemplo, a gente vai em Malaquias 3 e diz assim: sejam fiéis quanto ao quê? Duas coisas: os dízimos e ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Que eu vou. Aí ele fala assim: faça prova de mim. Não sou eu que estou falando, é Deus, dono de tudo. Faça prova de mim. Dá o dízimo e a oferta, o seu dízimo e a sua oferta, para ver se eu. Olha o jeito que ele fala. Para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre vocês, vocês não vão conseguir contar as bênçãos. Faz a prova, ele ainda faz um desafio. Prova, testa. Eu gosto muito, talvez vocês já ouviram falando isso, porque quando eu vi isso eu fiquei impressionado. Alguém chegou para um pastor e falou: pastor, esse negócio de dízimo eu não confio muito, não acredito muito e tal. Aí o pastor pegou a Bíblia e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte. Leu Malaquias 3 e falou para ele: aqui está dizendo que Deus vai abençoar, se você for fiel. Então vamos fazer um teste de 3 meses. Aí você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Se Deus não te abençoar, o pastor falou, você vem aqui, a gente pega essa Bíblia e eu e você vamos colocar fogo nela. O cara ficou assim, falou: que isso, pastor? Ele falou: é sério? É sério. Eu e você, a gente vai pôr fogo nela. Eu faço a mesma coisa, faço desafio com qualquer um. Porque ainda está para nascer. E vai ser para o ano 5.237. Jesus já voltou, já estamos com a coroa de ouro. Mas vai ser lá que vai nascer uma pessoa que vai ser fiel a Deus, que não vai receber bênção. Porque isso nunca vai acontecer. Sabe o que? Nunca. É isso. Não tem como. É impossível. Se é fiel a Deus, Deus abençoa. Não tem jeito de ser diferente. É impossível. E eu vou dizer mais, aí a gente pensa assim, não, mas aí eu tenho que ser fiel e guardar todos os outros mandamentos e fazer tudo direitinho. Com Deus não funciona assim. Se você for fiel em um mandamento, Deus vai respeitar e vai te dar a bênção por causa daquela fidelidade. É assim. Eu tenho visto isso muitas vezes. Claro que se eu for fiel em tudo, aí eu recebo todas as bênçãos. E a coroa da vida eterna, igual Pedro, né? Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, é só Pedro mesmo, né? Eu quero encontrar esse camarada lá. Ô, cara invocado. O negócio é o seguinte: por ti, a gente deixou tudo. Deixou o quê, Pedro? A rede com os peixes que você não pegava. Nem pegava peixe nenhum. Aí depois que Jesus ressuscitou, ele está lá pescando a noite inteira, não pegou nada. Aí Jesus faz um milagre, 153 grandes peixes. Quando ele chega na praia, Jesus está com o peixe assado. Quem que era pescador? Sabe aquela expressão? Você está indo com a farinha, eu já estou voltando com né? Eles estão indo pescar, Jesus já está assando o peixe. Não pescava nada. Aí, mas ele fala para Jesus: deixamos tudo. Eu era um grande pescador. Ó, homem de sucesso. Pescaria do Simão Pedro. Eu era o cara, eu ia ter futuro. Deixei tudo isso aí para te seguir, te servir. O que eu ganho com isso? O Pedro era da Toscana. Era da Toscana o Pedro. Ó. Eu acho que ele era italiano mesmo, da Toscana. Esse era. Assim, ó, de pai e mãe. Aí Jesus olha para ele e fala, que coisa linda. Olha o que Jesus fala para ele: Pedro, não tem quem deixa pai, mãe, família, trabalho, deixa tudo para me servir que não vai receber. Quantas vezes ele falou? 100 vezes mais nessa vida. E se fosse pouco, ainda o quê? A vida eterna. Olha a resposta de Jesus. Ser fiel, você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e vai ganhar a vida eterna. Porque a bênção de Deus, ela vem de maneiras que a gente não entende como bênção. O povo de Israel estava lá no deserto. Como que Deus abençoava eles? Deserto tem escorpião e cobra. Deus mantinha longe. Eles não eram picados por cobra, não vinha escorpião. Quando eles não eram fiéis, o que acontecia? Eles expulsavam Deus do meio deles, com a infidelidade. E aí, o que aconteceu uma vez? As pragas vinham, e as cobras vieram. E eles precisaram do milagre para se livrar daquelas serpentes do deserto. Eles estavam lá no deserto, todo mundo acostumado, vida de escravo no Egito, mas era Egito, Cairo, pirâmide, né? Final de semana, shopping center do Cairo, sandália nova, tal, aquela vida de cidade. Está no deserto 40 anos, tem shopping center no deserto, não tinha mais. E agora? Aí a Bíblia diz o quê?
Não gastava. Então a bênção de Deus, às vezes a gente fica pensando assim, é ficar rico. Tem gente rica que tem mais dívida do que o dinheiro que tem. Então, quem tem mais? É o pobre com pouco, mas não tem dívida nenhuma? Ou o milionário que está devendo mais do que tem? Que vai falir num instante. Né? Era o povo de Israel no deserto. Não gastava roupa, não gastava. Josué e Caleb, que foram os únicos que saíram do Egito e entraram lá na Terra Prometida, 40 anos. E aí Josué assim, rapaz, essa roupa aqui, ó, viu muito, se ela falasse, se essa sandália falasse, que essa sandália saiu lá do Egito, andou 40 anos no deserto e vai entrar na Terra Prometida. Que bênção maior do que essa? Eu vou falar da minha experiência com a minha esposa e dos meus pais lá em casa. Você é fiel a Deus, Ele cuida do que é seu. Porque você está cuidando do que é dele. Que seus dízimos e suas ofertas estão cuidando do que é de Deus. Aí Deus fala, você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu. E aí, os eletrodomésticos em casa, que era para quebrar, não quebram. As roupas que era para gastar, não gastam. Você acha que isso é historinha de um livro antigo? Isso é sério. Porque eu já vi gente que por algum motivo ou outro perdeu essa bênção de Deus, talvez por infidelidade, e aí a pessoa chega no fim do mês e foi-se o salário, porque parece que é igual um vírus, que vai passando um para o outro. Quebrou o micro-ondas, aí o micro-ondas conversou com o liquidificador, que quebrou também, falou com a batedeira, que falou para a geladeira e falou para a máquina de lavar, e quando foi ver, quebrou tudo, vai quebrando a casa. Já viu? Parece dominó. Cai um, vai cair em todos, assim, ó. Eu já vi gente que foi quebrando tudo assim, já fica pensando, o que é a próxima coisa que vai quebrar? Vai ver o preju. Que jeito que compra tudo aquilo? É assim que acontece. E aí Deus está cuidando daquilo que é seu. As coisas duram mais. E aí você não tem prejuízo que podia ter. Tem gente que sofre um acidente atrás do outro. Lá em casa, essa semana foram 3. Você está brincando com a Michelle. A geladeira está cheia demais. Eu falei para ela, o problema é esse. Eu fui pegar um negócio, lá vai o pote de maionese pro chão. Pá! O triste foi 1 hora ficar limpando aquele chão, tirar aqueles cacos de vidro, porque os meninos vão pisar em cima. Aí eu tive que limpar, passar aspirador, passar o pano. 1 hora depois eu estou olhando lá, procurando caco de vidro. Será que peguei tudo? Ô trabalho. Depois daquilo, não lembro que dia que foi, terça ou quarta-feira, a Michelle derrubou mais 2 vezes coisa da geladeira. Eu falei, tá cheio demais esse negócio aí. A gente vai pegar uma coisa e cai outra. Ela fez um patê para hoje, daqui a pouco. Ela quase chorou. Ela fez ontem de manhã, ela derrubou o patê. Não sei se ela fez de novo, não sei o que aconteceu, mas ela ficou muito triste. Mas acontece isso. Parece que começa um negócio assim, eu já estou esperando. O que hoje à noite a gente vai derrubar daquela geladeira? Que já foram 3 vezes essa semana. Coisa ruim, parece que atrai coisa ruim. A gente começa a ter acidente com o carro, aí conserta só para bater de novo. Já viu isso? E vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. E parece que tem um imã que atrai coisa ruim. A bênção de Deus, às vezes, ela vem não do jeito que a gente espera. Mas a gente não percebe quantas vezes Deus está protegendo a gente, livrando do mal. Cuidando de nós, evitando que a gente tenha gastos desnecessários. Porque qualquer coisa chata é gasto desnecessário. Eu já pego as rodovias aqui na Bélgica, assim, ó, e meu carro tem um limitador de velocidade, né? Ou tem o constante, né? Você coloca automático. Coloco 120, acabou, porque eu já cansei de pagar multa. Quer pior do que jogar dinheiro fora mais do que pagar multa? Ou coisa chata. E o meu carro ainda me mostra onde estão os... né? E aí esses radares que a gente não sabe. E esses aí de percurso, que ele mede a sua média da velocidade de um para o outro, você nunca sabe quando está ligado. Que tem época do ano que eles desligam aquilo. Ah, beleza. Mas no verão, está tudo ligado aquilo ali. Porque eles querem pegar os estrangeiros que estão passando por aqui. Né? O camarada não aguenta mais viajando da Espanha para a Alemanha. Ele passa aqui a milhão, multa nele. Não, é de jogar dinheiro fora. Aí Deus cuida da gente, na nossa fidelidade, para você não jogar dinheiro fora. Então, o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma maneira que Deus prova a nossa fidelidade no nosso relacionamento com Ele. O que mais? O que mais que Deus prova a nossa fidelidade no relacionamento com Ele? Tem mais alguma coisa? Que Deus diz assim, ó, se fizer isso, você vai ter uma bênção. Ele abençoa a gente como? E aí a gente é da Toscana, né? Que a gente não faz nossa parte e não recebe a bênção. Saúde. Saúde. Saúde é bom? Como que? Ó, honra teu pai e tua mãe.
é um mandamento com promessa, a gente fala. Porque se honrar o pai e a mãe, qual é o resultado que não tem como não dar certo? Vai viver mais, vai viver mais. E aí eu falei, né, quantas vezes aqui já do Japão. Fiquei 2 anos lá e eu vi. Povo que vive acima de 100 anos, assim, 80 anos, eles estão fazendo plano. Já está aposentado, ó, e está fazendo plano. Aí vai longe. Tataravó é pouco, deixa eu ver. O que vem depois? Não tem nem nome para isso. Está planejando comprar casa. Olha aí. Ih, vai longe, vai longe. Tá aí? É isso aí, ó. Tá vendo? Vai longe. Honra pai e mãe. Vai viver. Vai viver. Não interessa os outros mandamentos. Cumpriu esse, o japonês está lá vivendo. Né? Agora, tem um mandamento, que é o 4º mandamento, que fala do descanso. Tem bênção. Para quem? Muita bênção. Né? Então, assim, a gente fica pensando, esse povo, a gente ouve, né? É legalista, porque acha que guarda os mandamentos para ser salvo. Não. Só tem um que salva. Quem que salva? Jesus. Quem tem Jesus está salvo. Não é questão de ser salvo ou não. É questão de ter bênção ou não. Porque tudo isso aí traz bênção. Então, quando eu cumpro a lei de Deus, a vontade de Deus e faço a vontade dele e eu mostro fidelidade, porque é uma prova. Ele diz assim, olha, 10% da sua renda pertence a mim. Aí você é fiel. Aí Deus fala, é meu. Eu abençoo. Está cuidando do que é meu, eu cuido do que é seu. Então ele faz pequenas provas para a gente poder receber as bênçãos dele e ele saber que a gente é fiel, que a gente está ali com ele. E aí o tempo é outra coisa. Por quê? Porque todo mundo... Né, essa questão dos 10% eu acho engraçado, né? Porque tem gente que às vezes fala, pastor, estou com tanta dívida, eu não posso dar o dízimo. Eu falei, então você deve ganhar uns milhões aí, né? Porque 10% resolve seu problema. Eu nunca vi ninguém ficar mais rico ou mais pobre por causa de 10%. Eu preciso, assim, de uns 10.000%, 100.000%. Aí, quem sabe, começa a resolver o problema. Mas 10% não resolve o problema. Não me deixa nem mais rico, nem mais pobre. É só um teste que Deus faz. Porque 10% não resolve a vida de ninguém. Né? Então, o tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Qualquer ser humano na Terra. 24 horas no dia. Uns sabem usar bem, outros são da Toscana, não sabem usar muito bem. Tá pegando, né? Então, e a gente tem que saber usar bem o tempo. Mas aí Deus fala assim, esse período de tempo é para você trabalhar o dobro para mim. Deus fala isso no mandamento? Aí tem gente reclamando. Que Deus fala assim, ô José, ô Maria, vai descansar. Para tudo e descansa. Deita aí na rede, dorme um pouco, descansa. E tem gente reclamando, que Deus é esse que fica mandando a gente descansar? A gente não quer descansar, não. Estão brigando com Deus e Deus está mandando descansar. Esse é um mandamento. Descansa. Shabá, descanso. As pessoas não querem descansar. Tá bom, fica trabalhando aí. Trabalha, trabalha, trabalha. Porque quando se der conta, essa pessoa vai levantar a cabeça, cadê todo mundo? Já foram. Estão com ele lá no céu, descansando. Porque a gente vai para lá para descansar, não é? E a pessoa vai ficar aí, não vai nem ver a hora que a gente for embora. Porque vai estar tão envolvida com trabalho, trabalho, trabalho. Tem bênção para quem é fiel. Deus é fiel, ele não falha. E ele quer a nossa fidelidade. Aí ele faz esses pequenos testes para ver quem é fiel e recebe as bênçãos dele. Porque ele não pode, não é que ele não quer, ele não pode sair distribuindo bênção assim. Existe uma guerra entre o bem e o mal. E aí existem limites. E Deus só vai estar autorizado a entrar nesse mundo que o inimigo tomou posse e abençoar a sua vida se você provar que é dele. Porque se você é dele, aí o inimigo não pode fazer nada. Ele não pode pôr a mão em você. Ele não pode impedir Deus de abençoar você. Porque Deus chega e diz assim, ó, é meu. Aqueles 3 amigos de Daniel provaram que era de Deus? O reino deles era da Babilônia? Não era. Porque eles não se curvaram diante da estátua, não obedeceram a Nabucodonosor, desprezaram e disseram assim, ó, a gente queima, mas a gente não se curva diante da sua estátua. Esse reino aí não é o nosso. O nosso é o do Deus Criador. Deus falou para o inimigo, diabo, que é o acusador, acusa aí, vai lá. E ele, ó, quietinho, falou, esses aí não dá para acusar nada. Esses aí não dá. Então eu vou lá e vou queimar com eles. Jesus entrou lá e estava para dizer, é meu, eles são meus. José, era dele ou não era? Era do reino do Egito? Não. José, com as suas atitudes de fidelidade, ele falou assim, ó, eu sou daquele reino. Ele
falou, é meu, então eu faço o que eu quero na vida de José. E ninguém põe a mão. Ninguém pode, porque ele é meu. Daniel a mesma coisa, Esther a mesma coisa, Abraão a mesma coisa, Noé a mesma coisa, né? Devia ter gente rica na época de Noé, os caras ficavam esnobando e falavam, ei, Noé, você é maluco, hein? 120 anos aí, ó, construindo, cortando árvore, fazendo um barco. Todo mundo foi embora com as riquezas dele, ele ficou com o mundo. Deus deu o mundo para ele, só isso. Ele saiu da arca, olhou assim e falou, mundão, tudo meu. Mulher, o que você quer? Tudo seu, ó. Eu não te falei que eu ia te dar o mundo se você casasse comigo? Tá aí, ó. O mundo é seu, ó. É ou não é? Porque foi fiel. E é assim, com Deus é assim. Então nós temos que tomar uma decisão de fidelidade. Deus é fiel e as promessas dele não falham. A gente só não vai receber se não quiser, se a gente não fizer a nossa parte. E aí Deus fala, ser fiel e eu te abençoo. Seja fiel, eu te abençoo. Seja fiel, eu te abençoo. E se você for fiel até a morte, você vai viver a eternidade. Agora, Deus não está prometendo para a gente só vida eterna. Uma coroa de ouro. Por quê? Porque coroa recebe quem é o quê? Quem é rei, quem é rainha. Ele está convidando a gente para reinar com ele. Por isso que em Apocalipse fala assim, ó, que Jesus, o Cordeiro, ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. E quem são esses outros reis? Você e eu. Ele está convidando a gente para reinar. Agora, vai reinar esse planeta? Porque o reinado de Jesus é esse planeta. É aqui. Reinar o universo. Você vai ser rei e rainha, nós vamos ser reis e rainhas do reino de Jesus, que é o universo. Aí tem gente que fala assim, nossa, essa lenda aí é muito interessante, hein? Tá bom, a gente vai descobrir. Porque eu e mais 2 bilhões de pessoas nesse mundo que se dizem cristãos, bando de tosco, né? A gente acredita. Eu acredito. E eu vou reinar. E eu quero uma coroa de ouro. E eu vou reinar no reinado de Jesus, que é o universo. Aí o cientista olha, vê galáxia e tal. Eles estão olhando e falando assim, um dia explodiu tudo e apareceu isso aí. E eu olho a galáxia e falo assim, o meu Deus Criador criou aquela galáxia. E eu ainda vou lá visitar. Vou naquela lá. Vou, e vou na outra, e vou na outra, e vou na outra, porque eu vou ter uma eternidade para fazer isso. Com a coroa na cabeça. Compensa ser fiel? Que pagar? Que companhia aérea no meio do caminho atrapalhando? Não precisa pagar nada, é tudo nosso, de verdade. Então, eu digo para você o seguinte, e aí é uma conclusão que a gente chega. Mesmo que tudo isso que eu estou dizendo, mesmo que tudo fosse mentira, ainda assim vale a pena acreditar. Porque a vida que eu tenho com fé e esperança já me deixa mais feliz e saudável, emocionalmente, em todos os sentidos, só de acreditar nisso. Mesmo que fosse mentira, já valeria a pena. Mas não é. É verdade. E eu creio nisso. E você também. E a gente vai ter isso. Tudo que a gente tem que fazer é o quê? Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Você vai viver para sempre. Vai ter o quê? Pedro, 100 vezes mais nessa vida. E se for fiel até a morte, a vida eterna. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Não precisa mais nada. Porque Jesus já deu tudo para nós. Vamos fazer a nossa oração? Quem que vem aqui? Para a gente dizer para Jesus hoje. Vamos fazer o nosso círculo. Para dizer assim para ele. Eu quero ser fiel. Se os outros não são, não estou nem aí. Se eu estou sozinho, né, José? No Egito, eu fico sozinho, mas eu vou ser fiel. Se eu estou sozinho com meus amigos na Babilônia e todo mundo se curva, eu não vou me curvar. Porque eu vou ser fiel até a morte. E eu sei que eu vou receber essa recompensa. Pode vir aqui, ó. Chega junto aqui com... Pode vir quem tem cabelo, quem não tem. Pode vir quem tem barriga, quem tem menos. Não, eu já te coloquei para cima aqui, cara. Ó, quem tem mais barriga, quem tem menos barriga. Quem tem filha bonita. Olha aí, não é? Inteligente que não tem mais onde pôr inteligência. Fala quantas línguas? 5? 6. Olha, eu ainda estou chutando baixo. Luxemburguês, alemão, português, francês, inglês, espanhol. Vai aprender mais 6 aqui daqui até a próxima década. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. E hoje o desafio é da fidelidade.
E aí você que tem que tomar a sua decisão e saber, estou sendo fiel? Sim ou não? E aí você decide, eu quero ser fiel. Não tem nada a perder, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Vai ser fácil? Vai ser difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pela tua palavra que nos revela o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade para conosco. Pelas promessas maravilhosas que o Senhor tem feito, nós agradecemos hoje, as que já se cumpriram e as que se cumprirão. Obrigado, porque nós sabemos que se fizermos a nossa parte, nós vamos receber exatamente aquilo que o Senhor prometeu. Por isso, faz de cada um de nós filhas e filhos fiéis. Fiéis a toda prova, fiéis até a morte. Porque nós sabemos que vamos ter 100 vezes mais nessa vida e, além disso, a vida eterna. Abençoe cada um que está aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online também, assistindo agora ou mais tarde. Que todos recebam a tua bênção e possamos tomar a decisão de fidelidade hoje e que nada nem ninguém nos tire desta firmeza e segurança da decisão que tomamos neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém.